Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiaraGilCast. E hoje a gente está aqui com o Dari Terceiro, o Dari que é especialista em DISC. É isso, né, Dari? O Dari, aí, se ele não é o primeiro, não é o segundo, é o terceiro. A gente vai contar um pouquinho da tua história, Dari. Seja bem-vindo, meu querido. Muito bom estar com você aqui. Agradeço pelo convite. É uma honra para mim estar aqui contigo. Já havia um tempo que a gente já estava ajustando os horários. Que bom que hoje deu certo. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Tá legal. O Dari, conta um pouquinho, bem brevemente, um pouquinho da tua história, que geralmente quando o pessoal vem aqui no TiaraGil Studio, né, no TiaraGilCast, é para ver que não é, o Dari não chegou ontem na cidade, chegou ano passado aqui na cidade, e daí tá com uma empresa aqui, e explica um pouquinho da tua história, né? Ok. Eu sou natural do Paraná, sou formado em agronomia. Eu vivi a minha vida toda voltada para o agro, desde criança. Os meus pais, meus avós já eram dentro do agro. E eu cresci tendo isso como uma verdade e entendendo que a minha vida toda fosse voltada para o agronegócio, coisa que eu gosto bastante. Então fiz, por incentivo do meu pai, fiz o curso de agronomia, me formei há 26 anos já. Só que do ano passado para cá, eu abri mão da agronomia para me dedicar mais a pessoas. De 2020, no ano de 2020 que eu tive contato com a inteligência emocional, isso foi um grande divisor na minha vida. Eu entendi que o auxílio que eu precisava, muitas pessoas precisavam. Então me gerou um sentimento, Tiraju, de compaixão pelo ser humano. De me preocupar com os outros. Eu estava vivendo uma vida egoísta, vivendo só para mim. E eu entendi que pessoas também precisavam daquele conhecimento. Só que o problema é o seguinte, quando as pessoas reconhecem que precisam, boa parte delas pede ajuda. Mas se a pessoa nem sabe que está precisando de algo, aí fica mais difícil dela pedir ajuda. Então esse é o meu objetivo de vida, meu propósito, é levar esse conhecimento às pessoas para que elas despertem na necessidade de ter uma mudança, entender como é que as coisas funcionam para ter uma performance melhor. O meu objetivo é que as pessoas sejam felizes, basicamente isso. Show de bola. Então, e aí, partindo um pouquinho disso que tu, em uma das nossas conversas, tu chega e fala de assim, pô, me virei na pessoa que eu mais tinha medo, né? Seja da palestra lá, eu vou palestrar, e aí tu conta um pouquinho essa história que tu preferia ficar, preferia ficar de assim, vamos. Tu fala, eu vou escrever tudo, vou entregar tudo no material escrito e tudo mais, mas eu vou tentar fugir de me expor, de falar. Sim. E agora é o contrário. Conta um pouquinho disso que eu acho que é legal também. Então, todas as pessoas, eu falo com segurança, todas as pessoas têm receio de julgamento. Então as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Isso faz toda a diferença. Porque a nossa vida foi construída com base nos relacionamentos. E certamente você, na tua infância, teve algum momento em que as pessoas, os teus coleguinhas, tiraram sarro, debocharam, fizeram aquelas brincadeiras. Mas o significado e o sentimento que aquela criança teve naquele momento foi de: opa, fiquei constrangido. Eu não vou mais me expor. Porque cada vez que eu me exponho, eu recebo um julgamento, recebo crítica, recebo deboche, então eu vou me fechar. E a pessoa se fecha e procura não falar mais. E eu fui por muitos e muitos anos essa pessoa. Tanto é que na faculdade eu falava pro pessoal, trabalho em grupo, ok, eu faço, eu desenvolvo o trabalho inteirinho, perfeito. Só que na apresentação, vocês apresentam. Eu desenvolvo e vocês apresentam, porque eu não queria me expor em público. Simplesmente isso. E depois, quando você vai entendendo os porquês das coisas, o comportamento, você vai vendo que tudo tem um motivo. E quando você vai no motivo, na raiz disso, você pensa, não, tá errado, não é por aí. Eu preciso me expor e me expor com naturalidade, porque afinal de contas, quem não erra? Sim. Então, quando eu fiz um treinamento de oradores e palestrantes, eu lembro muito bem que foi falado qual é o problema em você errar. Não tem problema em você errar. Haja com naturalidade, afinal, quem é perfeito? Perfeito só Deus é perfeito. Então todos nós temos o direito e, lógico, buscamos o aperfeiçoamento, buscamos falar, treinar, tem várias técnicas,
mas assim, sem julgamento. O ser humano tem muito receio do julgamento de outras pessoas. Aí, show. E é isso também, eu vejo uma das tuas falas, o jeito que tu fala, a tranquilidade que tu fala e até alguns pitches que tu vai fazer e aí não dá muito certo, mas tá arriscando, sabe? E eu Aham, vejo isso, é sem medo mesmo, assim, se errar, tudo bem, e se aham. não errar, melhor ainda, e faz Uhum. parte do Faz parte. processo. E isso aparece bastante em você, Dari, essa tranquilidade de assumir, sabe? De assim, pô, Uhum, vamos lá, vamos fazer diferente. Show uhum, de bola. Vamos falar um pouquinho, um pouquinho que eu vejo muito que tu é especialista nisso no DISC, né? E aí certo. tem um pouquinho lá, eu vejo que o DISC é um pouquinho mais aprimorado do que os 4 comportamentos, né? De Uhum, ser sanguíneo, fleumático e uhum. tudo mais. Conta um pouquinho o que é o DISC, e como que pode estar resolvendo isso para a empresa. Porque muitos de quem assiste aqui são empresários, são Uhum. empreendedores que estão aqui na nossa região, que estão batalhando e assistem o podcast para, pô, esse insight para mim vai me ajudar muito mais, tá? Certo. Observou-se isso há 100 anos atrás, o psicólogo William Marston, ele descobriu que existiam padrões de comportamento de pessoas. A mesma ordem era dada para um grupo muito parecido, só que existiam comportamentos diferentes, respostas diferentes ao mesmo comando. E aí ele entendeu que existem padrões. E esses padrões ele dividiu em 4: dominante, influente, estável e conforme. Na nomenclatura ficou DISC. O S não é de é de steadiness. O estável começa com S, tá? Por isso que é Uhum. DISC. Todos nós temos os 4 perfis, todas as pessoas, só que em níveis diferentes, em percentuais diferentes. E em momentos diferentes você vai usar um ou usar outro, certo? Então, numa simples análise, você descobre qual é o teu perfil natural e o teu perfil adaptado. O natural é aquilo que você é, você já nasceu com ele. E detalhe, você não escolheu, você simplesmente é assim. Assim como você não escolhe a cor do cabelo, a cor do olho, a tua altura, nada. Você simplesmente veio assim, veio projetado assim, dessa forma. E quando você tem ideia de quem você é, quais são os teus potenciais, quais são os teus limitadores, aí você se posiciona, se entende, se compreende e o principal deles, Tiaraju, você se perdoa. Porque nós vivemos uma sociedade muito comparativa. As pessoas querem viver a vida dos outros, entendendo que a vida dos outros é melhor, que é mais fácil, é mais agradável. Existem essas inúmeras postagens, parece que a vida dos outros é sempre melhor. E não é assim que funciona. Todos nós temos as nossas demandas para serem resolvidas. Né? E depois que eu entendo quem eu sou, qual o meu papel, e aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu tenho de ruim para ser desenvolvido, eu tenho uma performance muito melhor, muito melhor. Então, nas empresas, nós usamos o DISC para recrutamento de pessoal e para reposicionamento do grupo que já existe. Vamos dizer que uma empresa nunca fez o DISC, mas tem lá um quadro de funcionários. Nós pegamos, é, fazemos um disparo para todos, é mandado o link para todos os funcionários, todos respondem e enviam a resposta para mim, na minha plataforma. Quando chega para mim, eu faço uma filtragem e entendo que essas pessoas aqui são mais analíticas, essas pessoas precisam ficar no controle, essas pessoas são mais comunicativas, gostam mais de interagir, e aí nós fazemos um remanejamento do pessoal. Cada pessoa tem a função certa. Lembrando, todos nós temos a capacidade de desenvolver qualquer atividade. Todos nós poderíamos ser médicos, todos nós poderíamos ser advogados, todos nós poderíamos ser vendedores. Só que existe uma aptidão natural e uma facilidade com que você faz aquilo. Aí você gasta menos energia. Você faz aquilo com facilidade. Pode ver que tem pessoas que são muito comunicativas e fazem isso com total É. tranquilidade. E tem E, pessoas que é muito sim. difícil. E é isso, né? E deixar leve, né? Deixa Tem leve. coisas. Agora há pouco a gente estava conversando sobre isso, né? De, pô, tem. O palco é legal, tipo, mas pra mim tá no palco ou não tá no palco, tipo, não me incomoda muito. Uhum. Enquanto outras pessoas, meu Deus do céu, tá lá, É. parece que. E aí, quando entendi isso, eu fiquei pensando assim, pô, cara.
é diferente e a gente vem até para nossa empresa também aqui e fica se perguntando assim, quem será quem? E tá alocando as pessoas. E eu ouvi faz uns 2 anos falar do DISC, e daí comecei a correr atrás, estudar um pouco, e eu tinha um funcionário que era muito bom, mas ele tava numa função que ele não entregava. Eu disse, pá, cara, vou ter que demitir ele, porque não vai, não vai, não vai. Aí foi lá no alinhamento, né, no, respondendo, pô, e aí, como é que tá, e papapá, e assim vai, e aí entendi, daí ele disse assim, pô, para ele era muito difícil fazer aquela atividade. Daí eu disse, e eu não queria perder esse funcionário porque ele era muito bom. E eu disse assim, pô, cara, então vem cá, vamos conversar, deixa eu ver o que tu já faz. E aí coloquei ele para um outro setor. Cara, deu 2 semanas, aquele menino tava voando, cara. Tava voando, cara. Ele disse assim, pô, já tinha me passado já longe, só dei a diretriz inicial para ele e foi, cara. E hoje continua na empresa ainda e tudo mais. E até tá trabalhando fora da cidade, tá trabalhando home office e tudo mais, porque não queria perder o vínculo com ele, sabe? Tipo, e aí vem de estar colocando cada pessoa no seu lugar, e aí esse funcionário me ajudou a entender que cada um é no seu quadrado, por mais que tem coisas que eu faço que eu não gosto de fazer, mas eu vou ter que fazer. Ponto. É que nem crianças fazem o que quer, homens fazem o que precisa ser feito, Exatamente. né? Mas é verdade, né? De estar trazendo, por mais, é ruim, eu vou fazer só o que eu quero. Não, né? Mas vai muito da empresa e isso pensando no lado do empresário também. De estar colocando o cara onde o cara é bom. É por isso que eu falo. Quando a pessoa se sente deslocada ou demandando muita energia para desenvolver determinada atividade, tá errado. E não é porque ela é incapaz. Ela é capaz, só que ela está gastando muita energia. É igual um carro acelerado, sabe? Ele vai comprometer o funcionamento. Sim. Ele vai funcionar em menos tempo, né? E por isso que eu falo, quando a pessoa se perdoa, quando ela entende que ela para de se cobrar, porque a autocobrança ela gera culpa. E a pessoa que se sente culpada pensa, pô, todo mundo consegue e eu não consigo. Será que eu sou incapaz? Será que eu sou inferior? E quando ela entende que ela, naturalmente, ela não tem aquela aptidão, ela pensa, tranquilo. Porque veja bem, Tiaraju, não existe perfil certo e errado. Sim. São características. Características. Então tem gente que é mais analítico, tem gente que é mais comunicativo e tá tudo certo. Só bota cada um na sua função que ambos vão desenvolver bem. E quem ganha é a empresa. Quem ganha é a pessoa que ela vai trabalhar com mais tranquilidade, mais leveza. O trabalho vai deixar de ser um fardo, vai passar a ser uma coisa agradável. E eu vejo que vai produzir muito mais, porque para ele vai ser leve. Vai lá, a gente está no Beni, né? A gente está no Beni Valioso. E assim, pô, vai lá, vai apresentar, vai fazer o pitch lá, um exemplo. Cara, tem funcionários que vai, tem funcionários que não vai, e tem funcionários que tem que ir na marra, entre aspas, né? Mas vai muito de habilidade de cada um, né? De estar conhecendo, e é isso, né? Conhece a ti mesmo, né? Que querendo ou não, traz bastante para isso. Vamos falar um pouquinho mais do disco que tu tem o material? Tenho. A análise que nós fazemos, ela gera um relatório de 55 páginas. Ele é bem completo. Eu gosto de fazer, eu mando o link, a pessoa responde, a resposta vem toda para mim. Aí eu tenho cuidado de mandar encadernar, porque eu gosto de entregar assim para a pessoa, além do PDF pelo WhatsApp. Mas eu gosto de ela ter, assim, tangível, para ela folhear quando ela quiser. E essa análise, ela sai em forma de texto, que tem uma breve explicação dos perfis, sai em forma de gráficos e texto. Então ela descreve com muita clareza quem é essa pessoa. Aí vai falar se a pessoa, quais as habilidades que ela tem naturalmente, pontos a desenvolver, quais são os medos. Vai falar se ela é mais introvertida ou extrovertida, e esse é um ponto extremamente importante. Tem gente que gasta toda a extroversão, por exemplo, no trabalho, chega em casa, acabou a cota de extroversão. Aí o casamento vai mal.
porque não tem. Você achou engraçado? Achei engraçado que eu vivo essa realidade. E aí vai ter que dar atenção para a esposa, para os filhos, só que já gastou toda a extroversão antes, né? Então precisa ter clareza. O cara serviu pelo jeito. Serviu um monte. Então, beleza. Então isso aqui, daí eu faço a devolutiva. A devolutiva leva em torno de 1 hora mais ou menos, onde eu explico realmente, ó, Noel, eu quero te apresentar o Noel, que de repente você não conhece ainda. E como você bem disse, o autoconhecimento é a base, é o ponto de partida. A partir do momento que eu me conheço, onde eu estou, quem eu sou, aí isso vai me projetar para onde eu quero ir. E aí eu pego tudo que já tem de bom e potencializo. E as minhas limitações eu deixo de lado. Vamos focar naquilo que é bom, né? E eliminar os impedimentos. Esse é o processo. Esse é o processo. Show de Mas bola. funciona muito bem, tem 99% de assertividade, é uma coisa tão simples, mas tem um resultado assim, tão positivo. Mercado corporativo, casamento, educação de filhos, é impressionante a importância que tem o autoconhecimento e eu vejo, como disse, como um excelente ponto de partida. Show. E aí tu manda o link, como é que funciona essas perguntas? São mais ou menos quantas perguntas? São 20 perguntas. São só 20? Só 20. Elas têm 4 características e você ordena elas de acordo com o que faz mais sentido, um pouco menos e não faz sentido nenhum. Você ordena essas características, as primeiras 10 você responde sobre você mesmo, quem realmente você é, e as outras 10, como que o mercado aí fora exige que você seja, como o meio, como a tua esposa, teus filhos, o teu ambiente de trabalho, como o mundo à tua volta entende que você precisa ser. Esse vai estar o teu perfil adaptado. Existe o natural e o adaptado. Quando existe muita diferença entre o natural e o adaptado, significa que você está gastando mais energia do que o necessário. Aí precisam fazer os ajustes. Mas é simples. Sim. É simples, né? Então, show de bola. A minha esposa que é ela é mais introvertida, ela mais na dela, e a gente vê isso também, né? Ela é professora, e daí eu vejo o contato social dela é muito forte, e depois quando chega em casa... Ela quer o silêncio. Isso, quer o silêncio, quer a tranquilidade e tudo mais. E por isso que eu comecei a dar risada, porque eu vejo bastante quando falou isso, né? Diz assim, pô, e eu quero lá, quero conversar, como é que foi teu dia, como é que foi, não sei o que. Eu só quero paz, quero tranquilidade. E a minha filha também fica em volta ali, né? Ela é sanguínea, também fica em volta ali pulando e perguntando como é que foi. Muito ativa. É muito ativa, então. E aí ela quer tranquilidade. E é bem essa que vem a minha segunda questão do DISC no casamento. Vamos falar um pouquinho disso. Tá. O DISC no casamento. O DISC deveria ser pré-requisito para um namoro, inclusive, sabe? Para começar entendendo desde a base quem é a pessoa, sabe? Porque, você vê, vou citar um exemplo na minha casa. Eu fui conhecer realmente quem era minha esposa depois de 15 anos de casado. Foi quando eu fiz o DISC, ela também, e nós pegamos os nossos 2 relatórios e começamos a fazer um comparativo. E vimos que é exatamente o oposto. Ou seja, um fala para o outro, então é por isso que você age assim. Então é por isso que isso para você não é importante. Porque veja, eu tenho um perfil mais analítico. A minha resposta é mais demorada. Eu preciso processar. Eu gosto de dados, eu gosto de números, eu gosto de puxar o passado para ter base, para dar uma informação, porque para mim a importância da resposta é muito grande. A resposta tem que ser verdadeira. Então eu preciso ser mais analítico. Ela, pelo contrário, já é mais impulsiva. Ela tem um perfil dominante e influente. Então a resposta dela é rápida, é enérgica, é impulsiva. Então, a velocidade é diferente. Então, de repente, ela me faz uma pergunta e eu estou analisando. Eu estou processando. Não significa que eu sou menos, que eu tenho algum problema mental, ou que eu estou desdenhando, que na maioria dos casos acontece. Não está dando importância necessária. Pô, uma simples resposta, não, eu estou processando. Sabe? Isso pode acontecer no trânsito, sabe? Vai por aqui. Não, eu estou processando. Se eu sei que se eu parar aqui, se eu der outra volta lá, eu já vi que tem uma trincheira, já está acontecendo isso, então eu estou tranquilo, eu estou seguro. E ela acha que não, vira aqui e vai. Então acontece muito. E nos casamentos, o que é muito comum é um procurar no outro aquilo que não tem. Então uma pessoa comunicativa procura no outro, nossa, essa pessoa mais sensata, mais na dela, gostei. E aí acontece muito, de um procurar o oposto.
A gente fala que os opostos se atraem, né? A gente vai mais além, fala que os dispostos se atraem. Porque aí um pega o que o outro tem de bom e joga como um time. A família tem que usar o que cada um tem de bom em prol da família. Então, bem legal isso. Eu não conheci o Disque quando também eu já sou casado há 19 anos, aí quase para 20, e eu fiquei pensando nisso, cara, se eu pegar um que nem eu, né, assim, bem impulsivo e tudo mais, não sei até onde vai dar certo. Por isso que daí fiquei pensando, cara, eu vou pegar entre aspas, uma mais na dela, uma mais tímida, né, vou usar os objetivos que eu não tinha para trazer para ela, para conseguir mais ou menos gerar uma balança, né, para equilibrar. Para equilibrar. Eu quero voar, né? Quero voar, quero sonhar, ela puxa para baixo. Assim, não, calma aí. E não é porque ela é ruim ou coisa parecida, mas é mais pé no chão, sabe? E aí, mais ou menos isso. E aqui, quando a gente quis empreender, aqui com o Tiara Ju Studio, a gente quis isso, assim, vamos empreender? Aí eu e ela, a gente era concursado, então tava tranquilo, disse, vamos tirar um pouquinho disso, e daí sonho demais, e puxa, e daí mais ou menos, aí tá dando certo, aí 19 anos aí, no vai e vem, cara, né, Que bom, parabéns, eu tenho 19 também. Cara, não é fácil, cara, é uma caminhada, cara, é uma caminhada. O casamento não é fácil, é dia a dia, né, você tem que estar regando todo dia ali, tem que fechar, ao final do dia tem que fechar saldo positivo, não pode deixar nada acumulado. Né? E quando você entende os princípios, entende os valores, entende a maneira da pessoa conduzir as coisas, se respeita. Não, ela é assim. Só que uma coisa tem que deixar bem claro também, Tia Ju, o seguinte. Muitas pessoas usam o perfil como uma muleta. Não, eu sou assim, ó. Tá escrito aqui que eu sou assim. Então eu vou ficar quieto e não vou conversar contigo. Só um exemplo, assim, bem grotesco. E não é por aí. Nós somos seres humanos, somos flexíveis, precisamos aprender a viver em sociedade, e a primeira sociedade é dentro do casamento, né? Onde você precisa comunicar, precisa ter uma linguagem que seja um ambiente harmônico. Detalhe, e já indo para um outro ponto que é em relação aos filhos, que eu acho extremamente importante. Veja bem, hoje tá na moda falar em TDAH, tá na moda falar em autismo. Quando a criança é muito acelerada, tem TDAH. Quando a pessoa é mais introspectiva, mais quietinha, tem autismo. E muitas vezes não é, nada disso. Nada contra os diagnósticos corretos, né, que a gente vê que acontece isso. Mas, aos olhos de um pai que é muito estável, que a velocidade é lenta, que ele é tranquilo, e um filho é muito agitado, ele tem algum problema. Porque ele é muito acelerado. Mas conforme o padrão dele, o parâmetro dele. E se é um pai dominante, influente, muito acelerado também, e vê que o filho demora para comer, que o filho tem a preguiça para acordar, que tá quase começando a aula, ele está vestindo o uniforme, não, tem algum problema. Essa criança está passando por algum problema. E não é. Simplesmente aí a criança é porque é estável e a velocidade dela é mais lenta. Então precisa um compreender o outro para não gerar crítica, não gerar aquela repetição. Você não faz nada certo, você é isso, você é aquilo. E tem muito poder nas palavras dos pais sobre os filhos. Vai criando traumas, vai criando crenças e a pessoa vai ter limitação lá na vida adulta. Então tem que cuidar muito com isso. A base da comunicação dentro de casa, entendendo os perfis, é fundamental. É fundamental, né? E pensando nisso, de estar entendendo o outro, né? De saber que o outro é diferente de você, né? E aí a gente sempre coloca assim, esse que puxou você, esse que puxou eu. E tá tudo certo. Né? Tem características mais parecidas com o outro e tá tudo certo. Quando faz coisa boa, diz assim, puxou o pai. Quando faz coisa ruim, puxa a mãe. Né? Sacaneia, sacanagem em si, mas daí diz assim, olha lá o que a tua filha tá fazendo. Assim, daí eu vou lá ver. Mas é isso, né? Esse joga de um pro outro, talvez esse é um grande ensinamento, então, que a gente deixa aí, né, de vir, de se conhecer, de fazer o Disque tem alguns mais simples que tem na internet, baratinho também, e tem o mais avançado que é... o meu é bem completo. Que é o bem completo, entregue pelo Dari aí, ó.
em PDF, impresso e tudo mais, querendo ou não, isso ajuda bastante Sem dúvida. a pessoa a evoluir. Vamos pensar aí em alguma coisa para trazer para os meus funcionários, né? Porque é legal também, quanto mais eles se conhecerem, traz também traz benefício aí para a empresa. Dentro de uma empresa, existem várias pessoas, cada uma com o seu perfil. Tem empresas que estão adotando colocar um crachá com as iniciais do perfil. Legal, cara. Para ter uma comunicação mais assertiva. Tem gente que coloca na mesa, ou pinta de cor. Então, para ficar bem claro, para a comunicação ser correta dentro da empresa. E uma vez que a pessoa fez o DISC, mas eu não vou trabalhar com isso. Ok, mas pelo menos você vai entender um pouco mais de pessoas. Vamos dizer que tem um corretor de imóveis. Ele trabalha com vendas. E ele atende um público de clientes muito vasto, com perfis diferentes. Uma pessoa que entende de pessoas, numa simples análise, poucos minutos de conversa, já vai entender como é que é o perfil daquela pessoa. E aí a linguagem dele vai ser mais assertiva. Se ele for inteligente, souber trabalhar com isso, por exemplo, se eu for conversar com um dominante, um conforme, ele não quer muita conversa. Ele quer ir direto ao ponto. Né? Então, vai custar tanto, em tanto tempo eu vou ter isso de lucro, tantos por cento, tal. Então, é data e valor. Fechou. Onde que eu assino? É simples assim. E agora tem os perfis estáveis, que você não pode exigir uma resposta rápida. Ele vai analisar e analisar e analisar, conforme vai analisar também. O influente, ele vai querer conversar bastante. Pra você fechar o negócio, você vai ter que tomar uns 3, 4 cafezinhos. Esperar o tempo dele. Então tem que ter paciência com as pessoas e falar a linguagem que elas querem ouvir, não a linguagem que eu acho que ela deveria gostar. Né? Isso é muito importante. Acho que também aí vem não vou tratar como eu quero ser tratado, vou tratar como a pessoa tem que ser tratada, né? Cara, quando eu entendi isso, daí mudou o jogo, cara. É impressionante. E tu que me conhece aí do Beni, me diga, cara, se não analisou ainda, eu vou fazer contigo análise do perfil. O que tu acha lá do Onoel? Quem é o Onoel? Mais ou menos que perfil lá? Fica a teu critério, cara. O que tu acha? Eu já fui muito surpreendido com análise que eu tinha certeza que era um perfil e daqui a pouco não, era diferente. Porque ele está atrelado aos valores também. Por isso que essa análise mais completa é importante que a gente faça para entender os valores, o momento que a pessoa está vivendo. Né? Mas você é uma pessoa simpática, é uma pessoa que é comunicativo, você tem facilidade, você gosta dessa comunicação, faz isso com muita tranquilidade, com muita leveza. Né? Você não é uma pessoa que poderia ficar numa sala fechada analisando gráfico, planilha, o dia todo. Né? Não vou dizer que você não é capaz, é claro que você é capaz. Mas você sente mais à vontade se comunicando com pessoas. Né? Então isso já fala um pouco sobre a tua característica. Mas só análise mesmo que vai te dar um norte assim. Porque tem pessoas que têm até 3 perfis. Então de 0 a 100, o que passa de 50 para cima são as características daquele perfil. Né? Tem pessoa que é S, C, I, sabe? Tá tudo certo. Tem pessoa que é um só, que tem características muito fortes de um perfil, mas a maioria tem 2. Mas é isso, né? A gente vê até a Sara do nosso perfil, ela diz assim, pô, cara, eu gostava tanto de ficar analisando as planilhas, né? De que o PMF, quem gerou, quem não gerou, não sei o que, cara. Meu Deus, cara, se me colocasse ali, tipo... Agora tem que estar se expondo semanalmente, essa microfone na mão, falando e agitando o pessoal agitando, e fazer acontecer, cara, porque não é fácil, cara, né? De toda semana lá batendo martelo. Pra ela isso era muito fácil, pra mim isso é muito difícil. Cara, tu quer me punir, tu pega as planilhas lá, vai analisar. Meu Deus do céu. Pra mim é o... Cara, é o fim da picada, cara. Eu prefiro catar latinha na praia do que fazer isso, sabe? Cara, me incomoda muito, assim, ó. Tem que fazer, faço. Quando tem que fazer, mas eu tento o máximo fugir disso, cara. E tem gente que ama. Pois é, a Sara ama, cara. A Sara, ela é contadora? Isso, ela é contadora. Pô, pra ela é tão bom. E eu disse, meu Deus do céu, cara. Então tem uma frase do Steve Jobs que ele fala, faça aquilo que você é bom e delegue o resto. Então o restante delega. Cada um faz aquilo que gosta. Sabe? Se não tá bem no teu trabalho, se você tá gastando muita energia naquilo, sai.
Vai ser feliz, vai fazer Sim, aquilo vai que ser você feliz, gosta. sim. Você vai desenvolver muito mais, vai ter uma capacidade de expansão muito maior do que ficar travado, travado, travado. A vida não é um karma, não é um castigo. Cara, transforma em coisa boa, sabe? Faz aquilo que você gosta, seja feliz. As pessoas acham que é difícil ser feliz, não é? E não é, não é. A felicidade está nas coisas simples. É fácil, O que não, não complica tanto. muitas vezes, né, Dari, a gente vê analisando isso e questão de ter maturidade para perceber isso. Ah, a felicidade está em coisas que você pode comprar, cara, É né? isso que tem valor. É isso que Tem tem, valor não tem preço. sabe? E o cara É, fica nessa, assim, é. mais tarde o cara fica analisando, pô, e aí? Dari, terceiro, o análise comportamental, DISC, especialista em DISC, eu pedi para tu olhar para a câmera número 1 e fazer seu pitch de 40 segundos aí, cara. Fica à vontade, meu querido. E daí, aonde que o pessoal te encontra e tudo mais. Então tá. Pessoal, tive uma ótima conversa aqui com o Tiaraju. Foi muito esclarecedor, eu imagino. Tem bastante conteúdo para a gente falar, mas eu acho que já deu para você ter uma ideia da importância que tem a análise de perfil comportamental. Você se entender, você se compreender e compreender as pessoas que estão à sua volta, principalmente pessoas casadas e que têm filhos, né? Isso vai refletir por onde você andar. Você vai analisar as pessoas assim, sem julgamento, mas aceitando as pessoas da maneira que elas são e tratando-as da maneira que eles devem ser tratados. Aí vai ter uma comunicação assertiva e um relacionamento harmônico. Esse é o objetivo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre análise de perfil, me chama. Vou ter o maior prazer em te ajudar a você se descobrir quem você é. Porque, repetindo, o ponto de partida é o autoconhecimento. Então, me procura que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Conta comigo. Aí, show. O Dari terceiro tem vários depoimentos falando que salvou vários casamentos, né, Dari? Eu fico muito feliz com isso. Cara, e daí eu fiquei, quando foi um, dois, eu vi um monte do pessoal elogiando, pô, salvou meu casamento, pô, cara, né? Ali. Que legal, Dari. Show de bola. Eu acredito que quanto mais a pessoa está se conhecendo e conhecendo o outro, acho que mais vai entender o outro, né? E eu bato bastante nessa questão do casamento. Eu entendo que o casamento é a base de uma sociedade saudável, feliz e bem estruturada, né? O que está acontecendo? Hoje, as crianças estão sendo educadas por pessoas que não são os pais. São padrastos, madrasta, muita família mista, né? E aí os pais querem educar, mas aí não tem autoridade, que a mãe não concedeu. Então acontece bastante problemas em relação a isso. Então eu sou muito a favor do casamento, dessa união, mas tem que ser algo bom e passar algo bom para a próxima geração, né? Por isso eu trabalho bastante. A maior parte do meu público são homens casados e com filhos e que entendem que o homem precisa ter um posicionamento correto, precisa chamar a responsabilidade para si, se posicionar e orientar. Ele é o guia da casa, né? A mulher tem um papel fundamental. A mulher merece todo o nosso carinho, nosso respeito, porque elas têm uma capacidade assim incrível. Só que ela vai se sentir mais valorizada quando o esposo valorizar e tomar para ele aquilo que ele precisa fazer. O homem tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Não é aquela história, vai falar com a tua mãe. Não, vem cá. Eu quero conversar contigo agora, meu filho. Ou minha filha, sabe? Um posicionamento. Olhos nos olhos, assim, com muita verdade, muita coragem e humildade, sabe? Isso funciona e funciona muito bem e restaura casamentos, restaura famílias e prepara para a próxima geração também. É bem essa. De assumir seu papel, né? Assume o teu papel como homem da casa, como um sacerdote da casa, de pegar e deixa comigo que eu sei fazer, né? Bem essa. Eu trouxe um livro aqui chamado O Poder da Autorresponsabilidade, do Dr. Paulo Vieira. E esse livro, olha só o tamanho dele. Ele é o menor, mas ao mesmo tempo é o maior, na minha opinião. Porque ele traz para nós a consciência de que onde eu estou no momento atual, a responsabilidade é toda minha. Se eu estou bem, a responsabilidade é minha. Se eu estou mal, a responsabilidade é minha. Se eu tenho dinheiro, a responsabilidade é minha. Se eu não tenho, também é. Se eu estou feliz com o meu corpo, se eu estou feliz com o meu físico, tudo é responsabilidade minha. Aí você pensa, porque é muito fácil o ser humano
ele tem um mau hábito de terceirizar a culpa. A culpa é do governo, a culpa é do meu pai e da minha mãe que não me instruíram, a culpa é da minha esposa, a culpa não, porque eu tenho filho, não, A porque vítima é o da dólar. situação. Vítima. E isso aqui tira a vitimização, tira o orgulho e fala, ei, a culpa é minha. E ao mesmo tempo que você traz a realidade daquilo que você é e de onde você está, ela te projeta para o teu futuro. Entende que você é responsável pela construção do teu futuro. Opa, então vou semear aquilo que é certo, aquilo que é bom, para que lá na frente eu tenha uma colheita boa, uma colheita proveitosa, uma colheita bem frutífera. Então, esse livro aqui é fantástico. Eu trouxe para você. Tá bom, obrigado, meu querido. Aí dentro tem um desse igualzinho. Show de bola. Peço que você faça uma leitura e depois me dá o teu feedback, porque é fantástico. Esse livro eu recomendo. Eu entrego para todos os meus clientes assim. Eu comprei caixas porque é o ponto de partida. Autorresponsabilidade. Tá bom, vou ler, né? Eu nem sabia que eu ia ganhar esse, mas até eu já disse pro Dari, pô, Dari, tu vai vindo pra cá, disse, depois tu vai trazer alguns livros, traz pra mim dar uma olhada e ver. Eu sei que tu tem uma literatura vasta, né? Que tu tem, eu vejo bastante e diz assim, vamos lá, vamos estudar, se autodesenvolver. Show de bola, Dari. Momentos finais. O que tu achou de vir aqui no Tiaraju Cast, que a maioria do pessoal fica com medo, assim, vem, não vem? O que tu achou já pro finalizando aqui, Dari? O conselho que eu dou para as pessoas que ainda têm aquele receio, que não tenham receio. Não dói nada, é muito tranquilo. Você e tua equipe deixam um ambiente bem agradável. É natural que as pessoas sintam aquele friozinho na barriga, mas nem isso eu tive, porque é um ambiente muito acolhedor, muito à vontade, e eu gostei muito. Parabéns pela tua conduta, parabéns pelo ambiente aqui, e eu recomendo. Se você ainda não conhece o Tiaraju Studios, vem pra cá, aqui é bom. Aí, ó, fez até o merchanzinho aí, eu nem tava combinado aí, ó. Show de bola. Meus queridos, sempre na terça e na quinta-feira, às 19 horas, o lançamento aí do novo podcast. Vai estar lá o Dari Terceiro também, tá entendendo um pouquinho desse processo. Vamos ver, vamos colocar uma meta. Se tiver 20 comentários, Dari, no teu podcast, você vem de novo aqui, chama mais 2 pessoas para a gente estar discutindo, tá discutindo sobre análise de comportamento, como eu acho que isso, assim, quanto mais instigar para o pessoal mais se conhecer, cara, mais eu vejo que direciona ele para o propósito dele. É fundamental. Né, Dari? Né? Se for pensar isso mais além daqui, é legal, sabe, mas direciona ele pro propósito dele. Show de bola, meu querido. É isso aí, aguardo vocês até o próximo Tiaraju Cast. Até a próxima.